Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem para abençoar a sua vida. Quando qualquer pessoa, absorve no Espírito a palavra de Deus, esta palavra tem o poder de produzir dentro do ser humano a fé sobrenatural, né? O Espírito Santo, a partir do momento que alguém absorve, né? Que uma pessoa absorve a palavra de Deus, ela produz fé sobrenatural. E é através da fé que nós conquistamos e iremos conquistar a vida que está prometida na palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 14, né? A Bíblia fala a respeito, relata o que aconteceu. Na realidade foi um dia muito ruim lá para o povo de Israel, porque naquele dia os espias voltaram da terra. A Bíblia diz que Deus deu a Moisés a direção para que Moisés escolhesse 12 homens, um de cada tribo, e os enviasse numa missão de espiar a terra, conhecer a terra, ver o que havia na terra, né, que Deus tinha prometido. Ora, aqueles 12 homens, aqueles 12 espias, eles passaram 40 dias naquela missão e todos eles viram as mesmas coisas, o que havia na terra, os moradores, os inimigos, o fruto da terra, eles viram as mesmas coisas. No entanto, quando os 12 espias voltaram, aconteceu algo que marcou a história do povo de Israel, porque dos 12 espias, 2 voltaram cheios de fé, cheios de convicção, maravilhados com a terra que Deus havia prometido. Josué e Calebe voltaram cheios de fé, mas os 10 espias, os demais, voltaram cheios de incredulidade, com espírito de derrota, com espírito de incredulidade. E diz a Bíblia que Moisés reuniu todo o povo para ouvir o relatório daqueles 12 espias. Ora, diz a Bíblia, no livro de Números, capítulo 14, do capítulo 13, melhor dizendo, fala a respeito do relatório, a partir do versículo 25, diz a Bíblia que relataram, Números 13, 27, relataram a Moisés e disseram, os espias, os 10 que voltaram com aquele espírito de incredulidade, de derrota, de medo, dúvida, eles relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Eles começaram a falar da prosperidade extraordinária que havia na terra, e este é o fruto dela, né? 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva, tão abençoada a terra, tão próspero o fruto daquela terra. O povo, porém, aí eles começaram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira. Ora, até aqui, aqueles homens só passaram, né, passaram 99% do relatório deles, era um relatório negativo, que provocou dúvida, medo, incredulidade e desespero. Diz a Bíblia que Calebe fez calar o povo e cheio de fé, ele disse, não, nós vamos subir a essa terra, Deus é conosco, nós vamos vencer os inimigos.
tanto Josué e Caleb falaram da fé, falaram da vitória, falaram da bênção extraordinária que Deus havia preparado para eles. Mas Josué e Caleb, diz a Bíblia, naquele dia, eles foram até apedrejados. Por quê? Porque o povo, que os espias que voltaram cheios de incredulidade, eles, diz a Bíblia, inflamaram o povo, ou seja, eles, aquele espírito de incredulidade, aquele espírito de derrota, aquele espírito de medo, de incredulidade que estava dentro deles, eles acabaram transferindo, né, ou transmitindo, melhor dizendo, para todo o povo de Israel. Diz a Bíblia que naquele dia, né, eles inflamaram o povo e começou um desespero total no meio do povo, de tal maneira que eles começaram a chorar, jogar terra sobre a cabeça, houve um desespero total e começaram a dizer, acusar Moisés, falar contra Deus, por que nós viemos para cá, por que nos tirou do Egito, e foi um dia assim terrível para o povo de Israel. Por quê? Porque 10 homens conseguiram inflamar o povo, 10 homens conseguiram passar um espírito de derrota, de fracasso, de medo. 10 homens conseguiram levar milhões de pessoas a duvidar de Deus, a se mostrarem ainda mais incrédulos e, consequentemente, perderam, né, as bênçãos de Deus, perderam a oportunidade de conquistar o que Deus havia prometido. Tanto é que Deus falou com Moisés depois que apenas Josué e Caleb entrariam na terra, porque encontrou neles um outro espírito, aquela multidão que absorveu aquele espírito de incredulidade, de derrota, de medo, né, eles não conquistaram a terra. Então, isso fica como uma grande lição para todos nós, porque quando a pessoa tem, né, e essa é uma palavra que serve para aqueles que de fato já estão seguindo Jesus, como também para aqueles que estão ainda iniciando a sua caminhada na vida cristã. Quando nós temos uma firmeza de fé, quando nós temos uma firmeza de espírito, então nós não somos influenciados negativamente. Podem pessoas se aproximarem de nós com espírito ruim, com espírito de dúvida, de incredulidade, com espírito para tentar nos distanciar de Deus, da vontade de Deus, mas quando se tem firmeza de fé, firmeza de espírito, isso não acontece, né? O diabo não encontra condições de desvirtuar aqueles que são firmes. Tanto é que Josué e Caleb conviveram com aqueles 10 homens durante 40 dias, mas eles voltaram totalmente firmes, cheios de fé, de convicção, uma coragem, uma determinação de lutar contra todos os inimigos, crendo que Deus lhes daria vitória, como aconteceu futuramente, né? Passado um tempo aconteceu, Josué e Caleb tomaram posse daquela terra. Mas o que eu quero dizer nessa mensagem de hoje é que muitas são as pessoas que são fracas, né? Muitas são as pessoas que muitas das vezes já estão seguindo Jesus e outras começando na caminhada, e muitas das vezes elas não percebem o que acontece ao redor delas. Muitas das vezes elas não têm discernimento de espírito, às vezes se aproximam delas ou estão do lado delas, ao redor delas, né? Ou surgem pessoas e se aproximam delas com um espírito contrário à palavra de Deus, com um espírito contrário à vontade de Deus. Muitas das vezes amigos no trabalho, familiares, muitas das vezes na escola, numa faculdade, muitas das vezes se aproximam pessoas que vêm usadas pelo diabo para tentar desvirtuar a pessoa da presença de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, né? Amizades que surgem, familiares, filhos, marido, esposa,
muitas das vezes pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, muitas das vezes pessoas se aproximam com esse espírito de incredulidade, com esse espírito para tentar afastar a pessoa da bênção de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, dos caminhos de Deus. E existem pessoas que hoje estão por aí caídas, né? Elas estiveram na presença de Deus, hoje elas estão caídas, porque elas se deixaram influenciar por parentes, se deixaram influenciar por amigos, por vizinhos, se deixaram influenciar por pessoas e se aproximaram delas, e aquelas pessoas aos pouquinhos foram semeando um espírito de incredulidade e dúvida, né? Foi semeando um espírito contrário à vontade de Deus, e há pessoas que saíram da presença de Deus porque se deixaram influenciar por pessoas que surgiram enviadas pelo diabo. Há pessoas que voltaram a uma vida mundana, há pessoas que esfriaram, caíram na fé, há pessoas que estão hoje no fundo do poço, porque elas se deixaram influenciar por quem não deviam se deixar influenciar, né? Então, ora, aqueles 10 homens, eles conseguiram influenciar milhões de pessoas. 10 homens conseguiram passar um espírito de incredulidade, de derrota, de medo para muitas pessoas. E naquele dia Deus ficou indignado com aquele povo e até chegou ao ponto de dizer: eu não vou mais com esse povo, a minha presença não vai mais com esse povo. E Moisés teve que lutar muito. No entanto, Deus permitiu que aquelas pessoas que se deixaram levar por aquele espírito de incredulidade, elas perecessem no deserto. Os 2 que foram firmes entraram na terra prometida. Então há pessoas firmes na fé, há pessoas firmes no seu compromisso com Deus, no seu relacionamento com Deus. Se aproximarem delas pessoas com espírito contrário para derrubá-las na fé, desvirtuá-las na fé, para levá-las a caminhar de um modo contrário a Deus, elas são firmes, elas não se deixam influenciar não, elas são firmes, elas têm personalidade na fé, elas têm firmeza de espírito e acabou. Ninguém consegue afastá-las de Deus, distanciá-las, né, da vontade de Deus, da palavra de Deus, daquilo que agradava a Deus. Agora, há pessoas que são fracas, né, que vão se deixando levar, elas não percebem, não têm discernimento, ou às vezes com sentimento elas ficam querendo agradar os outros, e às vezes elas vão aos pouquinhos se afastando, se distanciando, surgem distrações, aquelas pessoas são usadas pelo diabo para desvirtuar a pessoa, e quando elas caem na fé, essas pessoas serão as primeiras a rir, elas vão ser as primeiras a dar gargalhada por trás, porque aquelas pessoas caíram na fé. Quantas pessoas, por causa de um marido, por causa de uma esposa, de um filho, de uma filha, do pai, da mãe, de um primo, de um ente querido, de um amigo, de um vizinho, né, foram se preocuparam em agradar as pessoas e acabaram caindo na fé. Então é muito importante que você medite nessa palavra, Números capítulo 13, né? E um pouquinho do capítulo 14, que fala das consequências, né? Que houve porque aquele povo se deixou influenciar por quem não devia se deixar influenciar. Quando os 2 homens de fé falaram a respeito da fé, se Deus se agradar de nós, nós entraremos na terra. E eles já estavam contaminados com aquele espírito de incredulidade e apedrejaram Josué, Caleb e outras pessoas, e aquelas que foram firmes passaram um sufoco, mas aqueles 2 entraram na terra como Deus havia prometido. Então, você que está seguindo Jesus já há um tempo, ou você que está começando na sua caminhada,
abra os seus olhos, veja quem está ao seu lado, analise, não pelo sentimento, né? Mas veja o espírito das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que se aproximam de você, aqueles que vêm como se fossem amigos, né? Enfim, veja quem se aproxima de você. Se a pessoa está, essas pessoas, ou uma dessas pessoas, ou várias pessoas estão sendo usadas pelo diabo para tirar você da presença de Deus, da vontade de Deus, da sua fé, afaste-se delas. Se é possível, se afaste delas. Elas estão dentro da minha casa, então seja muito firme para que você não perca a sua fé por causa dos outros. Tá bom? Deus abençoe. Quero lembrar que domingo, às 9 horas da manhã, a reunião do Espírito Santo aqui na nossa sede, às 9 da manhã, e depois às 7 horas da noite. Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Lá no Rio de Janeiro, Pastor Enilzete, na Avenida Marechal Fontenelle, 4.217, no bairro da Malé. E eu tenho certeza, Deus há de abençoar. Venha buscar a presença de Deus e lembre-se dessa mensagem. Não se deixe influenciar por aqueles que querem roubar, né? Ou que vêm para roubar a sua fé. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.